E notícias falsas e ofensivas a candidatos a presidente da República aumentaram no segundo turno das eleições deste ano. E o Tribunal Superior Eleitoral lembra que a legislação pune criminalmente quem espalha notícias mentirosas pela internet ou pelas mídias tradicionais. O Código Eleitoral, assim como as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, regulam as condutas de partidos, coligações, federações partidárias e candidatos nas eleições. A legislação presente no Código traz dispositivos que proíbem a propagação de conteúdos que se destinam a desinformar ou criar estados mentais ou emocionais prejudiciais no eleitorado. Segundo a lei, a pena para o responsável pela prática dessa conduta ilegal é de prisão de 2 meses a 1 ano, ou o pagamento de 120 a 150 dias de multa. A punição é agravada se o crime for cometido pela imprensa, rádio ou televisão, por meio da internet ou se for transmitido em tempo real. De acordo com o TSE, os próprios meios de comunicação devem estar vigilantes para não replicarem conteúdos falsos e ofensivos a candidatos a presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral já determinou a exclusão desse tipo de material na internet, na propaganda eleitoral oficial ou na imprensa. Nas sessões de julgamento do plenário, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vem alertando para o aumento da disseminação das notícias falsas na campanha eleitoral para presidente da República no segundo turno. O ministro afirmou ser necessário parar o crescimento das fake news na internet e nas redes sociais. Moraes também afirmou que a Justiça Eleitoral acompanha atentamente a situação que se desenvolve e vem tomando as devidas medidas para reduzir a propagação de desinformação no período eleitoral. Olha, ainda falando sobre fake news, pesquisas eleitorais falsas com uso de técnicas de mudanças de voz e vídeo, principalmente de apresentadores, estão circulando nas redes sociais. Quero chamar o Pedro Bonenberg, porque, Pedro, é preciso estar extremamente atento nessa última semana, porque nem tudo que se vê na internet, principalmente quando falamos sobre política, é real, Pedro. Pois é, Elias, todo cuidado é pouco e nessa reta final, especialmente, essas notícias falsas, essa desinformação circula ainda de forma mais acentuada, então é preciso estar atento. Olha, nesse caso em específico, por exemplo, do deepfake que você citou na chamada, Elias, vale ressaltar para o nosso telespectador como é que isso é feito. Principalmente um dos casos que ganhou repercussão nesses últimos tempos foi do Jornal Nacional, em que eles pegam um vídeo em que o jornal exibe uma pesquisa eleitoral e eles distorcem as informações ali presentes para favorecer o candidato do PL, Jair Bolsonaro. Eles usam uma técnica chamada deepfake. O que essa técnica se resume? Basicamente, uma inteligência artificial usa de um banco de dados, que pode ser de imagens ou também de voz, para simular a cara, a face de uma pessoa, ou até mesmo imitar a voz, fazer uma imitação da voz daquela pessoa. Isso pode ser usado em vários tipos de contexto, não só do da desinformação, também usado para coisas boas também, mas no caso da desinformação, eles usaram para imitar a voz de uma apresentadora, da Renata Vasconcelos no caso, dizendo então dados incorretos sobre uma pesquisa divulgada nas eleições presidenciais desse ano. Então todo cuidado é pouco, Elias. E o que são as fake news, né? Se não basicamente uma mentira com roupagem de notícia. Nem só também no deepfake, que é uma técnica mais avançada também, usada por gente que entende muito de tecnologia, mas também pessoas que pegam, por exemplo, prints de sites, de manchetes, alteram aquelas informações, mandam como se fosse verdade. Então isso tem acontecido muito nessas eleições e todo cuidado é pouco. Olha, as pesquisas são um dos grandes focos nesse momento, porque elas trazem ali uma informação com credibilidade e podem ser usadas, então, para enganar o eleitor, para tentar induzir o voto do eleitor de alguma forma também.
E aí o grande motivo que leva muita gente a cair também nessas informações falsas, nas desinformações, é que essas fake news, Elias, elas misturam fatos com mentiras. Elas pegam ali informações que realmente existem em alguns contextos e acabam enganando, trazendo outros dados falsos sobre aquilo, o que leva o telespectador, o leitor, a cair nesse tipo de desinformação. O que vale é a gente trazer de algumas dicas aqui então para não cair nas fake news em relação às pesquisas eleitorais em específico. Primeiro, desconfiar de dados de pesquisas que estão muito diferentes de outros levantamentos que vêm sendo divulgados. Nosso telespectador vem acompanhando quase todo dia a gente divulga aqui os dados de novas pesquisas, toda semana especialmente a gente tem trazido isso. Então desconfie de dados exorbitantes, muito diferentes. Outra coisa legal, todo trabalho noticioso sério, a gente faz isso aqui na TV Diversa, a gente traz o número do registro da pesquisa no TSE, no Tribunal Eleitoral. Dá para checar também se aquela pesquisa condiz com o que está sendo divulgado. Outra situação que é bastante simples é dar um Google, pesquisar sobre esse levantamento, sobre as pesquisas em sites confiáveis, em sites de notícia confiáveis. E além disso, outra situação bastante relevante é acreditar em pesquisas em institutos com credibilidade, tais como Datafolha, IPEC, pesquisas da Quest, por exemplo, são institutos de muitos anos que fazem trabalho com metodologia científica, um trabalho sério. E aí vale sempre desconfiar, vale sempre checar, e deixo aqui alguns sites também, algumas dicas, Elias, para quem nos acompanha, como é o caso do Fato ou Fake, uma iniciativa do Grupo Globo, da agência Lupa, tem o Aos Fatos também, que são agências de checagem que fazem a checagem de vários tipos de desinformação e contam para quem está ali lendo se é fato ou fake, se é fato ou boato aquilo que está sendo compartilhado. Então vale checar essas agências e, é claro, a dica de ouro é sempre desconfiar para não cair na desinformação, Elias. O Pedro, e geralmente as desinformações, como você bem disse, além delas virem, geralmente elas vêm com um pingo de verdade no início e depois elas perdem totalmente a noção, são falsas realmente também pela forma como elas se apresentam. Tudo aquilo que aparece aí nas redes sociais, que olhando dá aquela sensação na gente de, gente, não é possível que isso seja verdade. Pesquise nesses sites, como o Pedro bem disse, acompanhe, claro, a TV Diversa, outras emissoras também que fazem um jornalismo de credibilidade, um jornalismo sério. E mais uma vez, Pedro, eu quero lembrar ao nosso telespectador, nem sempre a fake news vem de um desconhecido. Na maioria das vezes ela vem de alguém próximo, de alguém muito querido, e não é porque essa pessoa compartilhou com você que se torna uma notícia verdadeira. E para a gente concluir também este assunto, Pedro, uma outra questão que eu acho fundamental quando falamos de notícias falsas. Geralmente alguém que manda uma mensagem falsa vai mandar 2, 3, 4 e aí não tem freio. Virou aí uma engrenagem e as pessoas começam a compartilhar e geralmente são as mesmas pessoas. Pedro, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.